Salve, salve, galera! Pode cornetar à vontade, pode criticar, pode esculachar à vontade, você manda aqui nos comentários, valeu? Fique à vontade. Bem, temos aqui esse corte do Jogo Aberto da Band para analisar esse empate da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo 2026, que foi decepcionante, né? Principalmente a etapa inicial, os 30 primeiros minutos da seleção foi um lixo, uma porcaria, um time mal treinado, um time que deu raiva de ver em campo. Essa é a verdade, é o meu sentimento, tá, galera? Muitos times, muitas seleções que nem eram lembradas, né? Já encantaram na primeira etapa, na primeira rodada. Estados Unidos 4, Paraguai 1, Alemanha 7, Curaçao 1. Suécia 5-1 na Tunísia. Olha só, galera. Galera, e a seleção brasileira, hein? Que só foi engrenar depois dos 30 primeiros minutos. E, cara, não adianta reclamar do resultado. O resultado foi justo, o empate foi justo, né? Pelo que a gente viu na primeira etapa e na segunda etapa. Vinícius Júnior, Salvador, o herói do jogo, para o nosso lado. E o Alisson, no finalzinho do jogo, também salvou, né, galera? Vamos lembrar disso aí. Senão a seleção brasileira tinha perdido. Defesaça do Alisson ali já no final do jogo, né? Bem, vamos acompanhar aqui esse corte. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são do Jogo Aberto da Band. Link na descrição como crédito. Simbora. Manifestação via rede social de Carlo Ancelotti, a conta oficial do Mister, dizendo o seguinte: ontem demos o primeiro passo na Copa do Mundo e fizemos isso com a... Primeiro passo para quê, Jesus? Alegria e o orgulho de representar o Brasil. É só o começo, seguimos trabalhando e olhando para frente. Vamos juntos. É só o começo e foi um começo contra a equipe mais difícil na teoria desse grupo brasileiro. Todo mundo sabia que não teríamos vida fácil contra o Marrocos. É uma seleção bem ranqueada, está entre as 10 melhores consideradas pela FIFA. É um time que ganhou na categoria de base o Mundial Sub-20. O Ounabi, o técnico do Marrocos, veio de lá. Faz pouco tempo que ele assumiu a seleção principal. E a gente vê que eles começaram para cima do Brasil, subiram a marcação, não deram espaço, fizeram o primeiro gol e a primeira etapa brasileira foi muito sofrível, Cicinho. Não, foi sofrível, mas o Brasil teve a bola do primeiro tempo nesse erro de cabeça aí do Igor Thiago. Então, assim, o Brasil... Bem lembrado, Cicinho. O Igor Thiago, hein? A gente tem que falar de Igor Thiago, tem que falar de Rafinha, tem que falar de Casimiro, tem que falar de Guimarães, de Magalhães. A gente tem que falar aqui, cara, de todo mundo que foi mal nesse jogo, tá? Foi dominado pela equipe do Marrocos, mas também Marrocos não criou aquelas grandes oportunidades para assustar o Alisson. Era tentar chutes de fora da área, enfim. O Brasil, mesmo jogando mal, conseguiu ali conter, digamos assim, uma boa parte a equipe de Marrocos. Mas é pouco para uma equipe que a gente espera que chegue pelo menos na final da competição. O que eu falo é a questão das opções que o Ancelotti escalou para essa equipe. Você coloca o Igor Thiago, você precisa ter um lateral de ofício como o Danilo para fazer cruzamento. Não dá para você entrar com Ibañez. E outra, eu acredito que no próximo jogo o Rafinha vai ficar no banco, porque o Ancelotti segurou ele 90 minutos dentro de campo sem fazer nada. Será? Ele colocou... Eu preferia que ele colocasse o Endrick do que colocar o Rafinha no meio de dois zagueiros. Não é a posição de ofício dele. Então talvez ele quis dar essa minutagem pro Rafinha para ver se saía alguma coisa. Então, Ancelotti, não saiu nada. No próximo, coloca o Endrick, por favor, porque é um jogador de ofício que poderia ter levado mais perigo para a seleção brasileira. Aí é que tá. Quando ele esgota as substituições e ele vai escolher o Danilo Santos, muita gente se questionou, as redes sociais ferveram, porque a ausência do Endrick nesse jogo, precisando vencer, precisando pelo menos fazer mais um gol, isso foi notado, Edu. Eu não sei se a gente ganharia com o Endrick, mas é um atacante diferente, ele tem características e num segundo tempo, onde nitidamente o Marrocos cansou, poderia ter sido algo positivo para o Brasil. Não, algo positivo, Renato, ele ia meter a correria em cima dos zagueiros do Marrocos, entendeu? Um cara que está num momento muito bacana da carreira, é um jogador predestinado, tem estrela para fazer gol também, de repente cavar um pênalti, sabe? É aquele cara que ia dar dor de cabeça pro zagueiro. E aí você pega e você não coloca, então isso é a questão, né? O nosso questionamento, por que não?
Porque possibilidades ele tinha, ele podia fechar o olho, vou tirar qualquer um, porque ninguém estava bem. Então, você colocando um cara do banco de reserva, um cara jovem querendo mostrar que tem condições sim de ser titular da seleção brasileira e você não coloca, então acho que o Ancelotti vai ter que abrir o olho sim, vai ter que dar oportunidade para outros jogadores, porque alguns jogadores individualmente não foram bem, entendeu? Acho que, a gente fala da tecla que você falou, o Rafinha na seleção. Cara, infelizmente ele não está conseguindo performar. E aí você vai persistir nisso? Eu acho que aí sim, você deixou aí o jogo todo, agora no próximo jogo, coloca outro, quem sabe, para dar oportunidade. Para mim, o que eu valorizei foi a individualidade do Vini Júnior, que é tão cobrado na seleção brasileira, e se não fosse ele acreditar e fazer aquele gol, talvez o placar tivesse sido pior. Agora... Toda vez que eu fizer assim é porque eu concordo e tô aplaudindo aí. É isso aí, Vini Júnior, o herói do jogo, né, cara? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ronaldão, bem objetivo. Para o próximo jogo, já que as opções são poucas nesse sentido, Ibañez ou Danilo para jogar contra o Haiti? Dá para pensar em bastante, mas aí é Danilo. Ali no meio, o Casimiro também já demonstrou que está cansado. Paquetá, Fabinho Rafinha, no lugar dele? Tem que mexer. Paquetá também não foi bem, o Rafinha não foi bem. Bruno Guimarães você manteria ou colocaria o Danilo? Ou o Danilo também poderia jogar no lugar do Paquetá, né? Poderia fazer. Só que o Matheus Cunha me parece que talvez seja o cara escolhido também por ele para o próximo jogo. Eu acho que quem não teve medo de jogar foi o Danilo, o Bruno Guimarães. Ele ficou sozinho, o Casimiro também, deixou né? ele sozinho, o Paquetá deixou ele sozinho, todo mundo deixou ele sozinho. Então acho que ele tirou porque ele cansou. Só que o Bruno Guimarães também não foi bem não, viu, galera? Vamos segurar a onda aí, porque o meio-campo do Brasil não foi bem, cara. Os três não foram bem. Não tô passando pano pra ninguém, tá? Paquetá não fez um bom jogo, o Bruno Guimarães não fez um bom jogo, o Casimiro foi péssimo, né? Nossa defesa foi ruim também, né? E no ataque, só o Vini Júnior, cara. Porque Igor, Thiago, Rafinha, Ibañez, esses caras decepcionaram, hein? Nossa! O único que conseguiu render um pouco nesse meio de campo do Brasil foi o Bruno Guimarães, na minha opinião. E o Luiz Henrique não entrou tão bem, não fez aquela fumaça que a gente espera de um 12º jogador, um atacante para entrar no segundo tempo e resolver. E o Igor Thiago também teve uma chance, você falou até sobre isso, assim, o que ele teve a chance de fazer um gol, não aproveitou e depois também não teve mais nenhuma oportunidade. Teve aquela de lateral no segundo tempo, né, que ele bateu e o goleiro defendeu. Então, assim, são jogadores que a gente espera mais. É um jogador alto que ele precisa também ser abastecido. Não adianta toda hora você ficar tocando no pé do cara. Então, assim, é um jogador que define muito e você precisa deixar em condições. Eu também, para esse próximo jogo, Renato, eu faria teste, colocaria o Bremer no lugar do Marquinhos para testar um outro estilo. Eu acho que o Gabriel Magalhães, que é um baita zagueiro de muita qualidade, mas eu não sei se ele não tá abalado ainda com aquele pênalti que ele perdeu na final da Champions, porque faltou no amistoso contra o Egito e no jogo agora de Copa contra Marrocos, comunicação é básico. Gente, Alisson, goleiro prestigiado na Europa, Magalhães e Marquinhos, a mesma coisa. Não se comunicam, não gritam, tem que falar, deixa, é minha. O Ronaldo tá aqui, tem que gritar. Gente, é Copa do Mundo, é aquela história, você às vezes não vai ter outra chance. Você falou tudo, tem que ter comando. Claro, comando mas tem que acreditar, tem que se comunicar, falar um com o outro. E uma coisa que me chamou muita atenção, uma coisa positiva que o Brasil tem que pegar isso e levar para o próximo jogo, é a coragem. O time de Marrocos teve coragem. A gente falou tanto aqui que tinha uma defesa robusta e um time que jogaria no contra-ataque, eles foram para cima. Falou, peraí, Copa do Mundo, tem um pouquinho de tempo, nós vamos para cima. E esmagou o Brasil no começo do jogo. Não teve tanta chance, Cicinho, mas o volume de jogo de Marrocos impressionou pela coragem dos jogadores. Então, que eles peguem esse um pouco de coragem no primeiro jogo, que acabou o nervosismo, e levem para o segundo jogo. É impressionante. O Hakimi jogou muito, mas o Boadi também, o número 6, não é? Do Lille. Impressionante. Impressionante que categoria. Todas as bolas, ninguém acertou mais passes do que ele. Ué. E a gente vai falar mais sobre Brasil, seleção brasileira, Copa, mais gols da Copa. E estamos preocupados, ponto. Agora vamos a Nova Jersey com a Gabi Guimarães. Ela que hoje está circulando o treinamento mais tarde. Gabi, para você aquele bom dia. Claro que todo mundo esperava uma vitória do Brasil, um jogo duro, mas com os 3 pontos na conta não aconteceu e agora é reverter tudo isso rapidamente, não é? Com
certeza, Rê. Bom dia pra você, pra todos que estão ligados com a gente aqui no Jogo Aberto. Olha só, eu tô dentro aqui do centro de Nova Jersey, longe do CT e longe do hotel da Seleção Brasileira. Isso porque, como você disse, hoje a programação é um pouco diferente. A atividade vai acontecer às 5 horas da tarde no horário local, 6 horas da tarde no horário do Brasil, e diferente também porque ninguém vai falar 6 horas da tarde no horário do Brasil, e diferente também porque ninguém vai falar nada de entrevista coletiva nesta segunda-feira. Todo mundo com a cabeça ali um pouco inchada, pensando ainda nesse empate contra a seleção de Marrocos, mas como você bem colocou, agora é hora de virar a chave e já pensar na próxima partida. Sexta-feira o Brasil encara o Haiti. Há uma expectativa muito grande nesta semana e ela já começa a aquecer ainda mais hoje mesmo sobre o retorno do Neymar. Eu lembro a vocês que ele saiu de combate no dia 17 do último mês, então quarta-feira desta semana vai completar um mês de Neymar fora das partidas, fora dos treinos, sem fazer trabalho com bola. Então, dentro daquele prazo que foi passado pelo doutor Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, agora sim, 3 semanas. Será que aqueles parâmetros esperados da nota divulgada pela CBF contemplam um retorno já nesta semana? Hoje, 5 horas da tarde, tem treino. A gente vai ver se o Neymar realmente estará lá. O que eu tenho de informação e que eu ouvi é que não vamos atropelar os processos. É o que a gente tem ouvido aqui nos bastidores. Ou seja, a CBF, a Seleção Brasileira esperaram até agora pelo retorno do Neymar. Não vai ser agora que o processo vai ser atropelado para colocá-lo a qualquer custo na partida contra o Haiti. Tudo tem sido feito com muito cuidado e com muita cautela. Rê, há dúvidas também sobre essa relação do Endrick, que acabou não entrando em campo na partida contra a seleção de Marrocos. Tem torcedor questionando isso, mas antes de vocês debaterem, vamos relembrar como é que foi essa partida, o gol salvador de Vinícius Júnior e muito mais da estreia do Brasil nesta Copa do Mundo. Muito bem, galera. Temos aqui esse corte da ESPN Brasil repercutindo o pobre, o fraco futebol da seleção brasileira, cara. Que decepção, hein? Meu pai do céu. Ancelotti, até aqui está sendo decepcionante. Boa, Bruno. Bruno segue com a gente aqui um pouquinho também nesse papo, nesse início de Sport Center, para falar de seleção brasileira, né? Retomando os treinos, pensando no Haiti na sexta-feira. E eu acho que são muitas coisas que a gente vai discutir ao longo da semana e falar dessas possibilidades de mudança. Acho que, de fato, deve mudar para esse jogo, pensando não só no que a seleção brasileira apresentou ou não apresentou diante de Marrocos, mas também pensando muito no que é esse próximo adversário. O Bruno diz dessa expectativa de ver como vai ser esse início de trabalho também por conta do Neymar. A apuração dos nossos companheiros que também estão lá nos Estados Unidos, a princípio dão conta de um Neymar ainda fora para esse jogo diante do Haiti, né? A nossa equipe toda apurando, tá lá no nosso site. Cara, na moral, né? O Neymar só foi passear, né, cara? Só foi com o nome, né? Porque cadê o cara, velho? Olha aí, se não jogar esse jogo aí, ele foi fazer o que na Copa do Mundo, hein? Tá tomando o lugar de outro jogador. Só isso, né? ESPN.com.br, a princípio ainda sem Neymar. Claro que a semana vai dizer muita coisa, mas é assim e era acho que já o esperado até, né, Mari, do que se falava muito de uma volta um pouco mais adiante nessa Copa do Mundo. Pois é. Ah, não se esperava muito não, porque, ó, dia 17, daqui a 2 dias, faz 30 dias que o Neymar se lesionou. Que ele saiu daquele jogo lá contra o Curitiba, né? Que o árbitro tirou ele lá, aquela confusão que deu. Reclamaram ainda da arbitragem, né? Fazem 30 dias daqui a 2 dias, tá? Dia 17, faz 30 dias. Um beijo pro Bruno, pros nossos amigos que estão lá. E a gente já, cada notícia e apuração, né, que os nossos amigos conseguem por lá, vai só reforçando o que a gente vem falando já há alguns dias de uma provável presença do Neymar só no mata-mata, né? Porque essa matéria completa dos nossos amigos traz, inclusive, esse panorama um pouco mais, não sei se pessimista ou realista né? Isso, exatamente, assim, pessimista para aqueles que, de fato, imaginavam mesmo o Neymar já desde o início, né, da Copa, e a gente está falando só de mata-mata, ou seja, 3 primeiros jogos sem a presença dele. Então, acho que a gente vai falar muito sobre isso, como que pode impactar, né,
muda a ideia de Ancelotti pensando em mata-mata, se já projeta, se conta, não conta. Porque, por exemplo, o discurso do Dorival, quando ele estava à frente do Brasil, era: vamos montar um time pro Neymar, pensando no Neymar. Eu acho que hoje está muito claro que isso não é ideia, né? E nem plano. Os caras não pensam na seleção brasileira, né? Eles pensam no Neymar, cara. É por isso que o futebol da seleção brasileira tá uma bosta. Tá uma merda. Por isso. Porque eles não pensam no conjunto. Pensam num jogador. É um absurdo isso, né? Dessa comissão técnica atual do Brasil, mas se você tem a figura dele ali presente, por algum motivo, né? Ele está lá por algum motivo. E até pensando em sequência mesmo de Copa do Mundo, né, amigos? Um jogo de um adversário de um nível técnico um pouco mais baixo, se ele pudesse estar presente, nem que fosse um pouco, para já ir dando um pouco mais de sequência, seria muito bom, né? Eu fico muito com o que a Mari trouxe pra gente na semana passada, porque quando ela falou a preocupação de só ter o Neymar, primeiro, né, bom dia pro Bruno, que eu acabei esquecendo, mas eu fico muito com o que a Mari trouxe semana passada em relação ao ritmo, porque é preocupante, né, óbvio, tudo bem, não surpreende essa questão do Neymar só estar apto provavelmente para o mata-mata, mas a minha preocupação também, de muitos torcedores, enfim, é do Neymar só estar apto para o jogo na hora que já vai estar, né, valendo tudo. Aqueles jogos de vida ou morte. E aí a expectativa seria dele ter condições, pelo menos nesse jogo contra o Haiti ou no terceiro jogo da fase de grupos. Mas a apuração dos nossos companheiros é de ter só o Neymar no mata-mata. E hoje a gente já fica nessa discussão, né? A gente estava até conversando ontem, a Mari, enfim, a gente estava conversando sobre o posicionamento, né? A possibilidade do posicionamento do Neymar com essa história da formatação tática, né? Da equipe do Ancelotti. E aqui, em busca do equilíbrio, né? Não só a busca do equilíbrio como telespectador, como jornalista e como torcedor como também, pessoa, né? Na como vida. pessoa, como tudo, porque, nossa, deu um grande aborrecimento naquele início de jogo contra o Marrocos. Mas a gente vai falar também sobre isso durante toda a semana, quais as mudanças, né, que o Ancelotti pode fazer, se ele pensa em fazer. Mas sim, ver. Eu só consigo enxergar, estava falando com a Mari, né, para passar a bola para o Donk, eu só consigo o Neymar jogando de 9. Eu só consigo o Neymar hoje, do jeito que está a seleção brasileira, e sendo protegido, né, pelos companheiros, para correr para ele. Sinceramente, na hora de fazer a marcação, né, falava-se tanto sobre a convocação dele, e agora os próprios caras lá que também falaram sobre vão ter que correr para ele. Caso... O Jailson tá falando isso em cima, pela visão dele, né, do ritmo de jogo, né, da intensidade do jogo, porque o Neymar de meio campista, de 10, cara, ele não vai conseguir, cara. A força física das equipes que a gente tá vendo jogando na Copa do Mundo, cara, Costa do Marfim, Estados Unidos, Alemanha, a gente nem viu ainda a Espanha jogar, que vai jogar daqui a pouco, França ainda não jogou, Argentina ainda não jogou, se você pegar Portugal, a gente ainda não viu as principais seleções jogando, cara. Aí você pega o Neymar lesionado, que vai voltar com ritmo lento, sem força física. Por isso que eu acho que ele tá falando que o Neymar seria bom um improvisado de 9, né, cara? Falso 9, né? Porque ele não vai aguentar o ritmo, não. Não vai. O Neymar entre nessa equipe titular. Bom, não vou ser o deselegante, né? Todo mundo tinha falado bom dia pro Bruno, então bom dia pro Bruno antes de qualquer coisa. Essa ia questão. Ficar triste se você não me desse bom dia, Donk. Então tá bom. Mesmo porque também vamos falar aqui que o Donk é o mais elegante de todos. Ele é o assim, mais elegante de todos. Gente, assim, com todo respeito a vocês, claro, ele é o ponto de equilíbrio aqui. A gente sabe, já que estamos falando de equilíbrio, é Donk esse ponto. É isso. Aí a gentileza dos amigos. Mas a questão do Neymar, para mim, ela se torna só mais uma dúvida em todas as dúvidas que já tem na seleção. Já seria uma seleção cheia de dúvidas, porque é um técnico que chega um ano antes da Copa do Mundo. Então já não teria como ter uma base totalmente pronta. Aí você tem o lado direito todo dizimado por conta de lesões. Muda totalmente a ideia, ainda mais com Wesley na reta final, e isso impacta demais na forma como o time joga. Aí você tem a estreia como foi, tão abaixo. Então isso só gera mais dúvidas. E aí tendo o Neymar não podendo, seria ideal, acho que se conseguisse jogar alguma minutagem antes
do mata-mata, mas se não for o caso, seria ele entraria numa situação já de caráter decisivo da competição. Então, isso tornaria mais uma dúvida, mais um problema em meio a um ciclo todo turbulento e ainda que muito impactado por conta, né, dessas contusões. Então, definitivamente não seria o cenário ideal, assim como o Brasil não se colocou no cenário ideal. Total. Por azar, é verdade, mas também por seus próprios erros, pela forma como conduziu todo o processo. Então, fico curioso para ver como é que vai se dar isso. É claro que vai ter mudanças no time, assim, acho que até importante pela forma como o Brasil jogou, e não só pela forma como o Brasil jogou, mas também pelo caráter do Haiti. Acho que é uma seleção que você pode até ser mais ousado, a gente pode falar de questões, acho que voltar ali 2 pontas mais agudas acho que seria interessante para esse jogo, mas depois a gente fala sobre isso. Mas essa questão do Neymar, para mim, ela só acaba se tornando mais uma dúvida em tantas outras que a gente tem por tudo isso que eu falei. Vamos lá, galera. Depois que eu vi aqui alguns jogos, é desanimador assistir o jogo da seleção brasileira, viu? Se você pegar aqui o México, jogou bem pra caramba, né? Aí teve aqui, ó, Coreia do Sul 2-1 na Tcheca, né? Tchequia. Canadá 1-1 Bósnia. Catar 1-1 Suíça. Brasil e Marrocos 1-1. Aí você pega aqui, ó, Estados Unidos 4-1 no Paraguai. Foi um baile, cara, um chocolate. Amassou. Estados Unidos surpreendeu o mundo, tá? No primeiro jogo dele aqui. Austrália 2-0 na Turquia. Alemanha, que ninguém tava falando da Alemanha, né? Pegou o Curaçao, uma seleção fraca também. Meteu um 7-1, né, para nos relembrar, né, do 7-1. Daí você pega aqui, ó, Costa do Marfim e Equador, um jogaço, cara. 1-0 não condiz o que foi o jogo, não diz o que foi o jogo, né? Foi um jogaço. Assisti ontem e a força física do Costa do Marfim é impressionante. Impressionante. O Neymar jamais conseguiria jogar contra a Costa do Marfim, cara. Ele seria atropelado, tá? Só pra situar aqui. Holanda e Japão, um jogaço, 2-2, um baita jogo, né? O destaque negativo do jogo foi o Memphis Depay, né? Que entrou mal pra caramba, parece o Neymar em campo, se arrastando, né? Aí você teve, no final do dia de ontem, né? A Suécia 5-1 na Tunísia, cara. Quer dizer, ninguém falava da Suécia, ninguém falava da Alemanha, ninguém estava falando da Alemanha, só falam-se da França, da Espanha, de Portugal, só falam-se desses times, né? Da Argentina, né? E daí a Alemanha vai e mete um 7-1 de novo. E Estados Unidos que surpreendeu. Hoje tem esses jogos aqui. Olha aqui, ó. Daqui a pouquinho, tá? Tem Bélgica e Egito. Ah, não, hoje tem Espanha, né? Irã joga hoje também com a Nova Zelândia. Cara, que decepção a seleção brasileira, hein? Meu pai do céu, esse Brasil não tem jeito mesmo, cara. Troca de treinador e continua a mesma pobreza. Futebol pobre, um futebol ridículo. Nossa, cara, eu nem sei o que falar. Deus nos ajude e nos proteja aí. Contra o Haiti vai vencer, porque o Haiti, cara, ó, se eu não me engano, o Curaçao goleou o Haiti, tá? Se eu não me engano, não faz muito tempo não. Então, com certeza o Brasil vai ganhar do Haiti e não se empolgue, tá, com a vitória do Brasil sobre o Haiti. O Brasil tem a obrigação de passar na primeira fase. O problema é nas oitavas. Quem que ele vai pegar? Suécia, Japão, Holanda, quem que o Brasil vai pegar? Depois, aí que tá o problema, cara. Valeu, tamo juntos.